segundo encontro do nosso curso Medidas de Cuidado e Segurança à Covid-19, limpeza, proteção e higienização de ambientes na unidade de ensino. Meu nome é Laura Cibeles, já me apresentei, trabalho como assessora pedagógica na rede municipal de Cuiabá, sou professora, pedagoga, e há alguns anos já desenvolvo o trabalho de assessoria nas unidades de educação infantil, ensino fundamental e educação de jovens e adultos. Também trabalho no Instituto já há alguns anos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre medidas de cuidado e segurança à Covid-19. A importância que o profissional que vai trabalhar com a limpeza, com a proteção e a higienização dos ambientes escolares, não só escolares, mas também de outras empresas. Vou expandir a tela aqui para melhorar a visualização. Então, nós vimos no primeiro encontro o conceito da Covid, o que realmente é o coronavírus, como surgiu esse coronavírus, qual que foi o primeiro caso. Nós vimos que o coronavírus é uma família de vírus, que ele tem esse nome, coronavírus, devido ao seu formato, em forma de coroa, que a palavra corona vem da palavra coroa, e nós vimos também que é um vírus altamente contagioso, que foi descoberto em primeiro caso na cidade de Wuhan, na China, e ganhou grande proporção por todo o mundo, né? O Brasil hoje encontra-se com alguns estados alguns estados bem críticos, outros estados já estão conseguindo aí retomar aos poucos as suas atividades, e esse curso ele vem de encontro a esse novo normal, né, que nós nos encontramos, e a importância que o profissional precisa entender quando ele vai retomar suas atividades, quando ele vai para o ambiente de trabalho, quais os cuidados que ele precisa ter para não estar contraindo a Covid. Nós vimos que a Covid-19 é a doença causada pelo coronavírus. Nós vimos também que 80% dos casos se recuperam rápido, porém, nós ainda temos um grande número de pessoas no risco, que fazem com que se agrave o seu quadro devido a algumas patologias já encontradas anteriormente. Então, nós vimos que aquelas pessoas que têm diabetes, pressão alta, algum problema cardíaco, algum problema já de câncer, né? Alguma doença já pré-existente, ele tem uma facilidade para estar contraindo a Covid e estar agravando o seu caso, né? Então, nós vimos aí a importância da prevenção. E aí nós vamos, ao longo do curso, falando dessa prevenção, desses cuidados, quais medidas corretas nós devemos tomar. Nós vimos os principais sintomas da Covid. Nós vimos que algumas pessoas são assintomáticas, não têm sintomas, não aparecem sintomas, porém estão com a Covid, então se torna um pouco mais difícil de ser identificados, e nós vimos também aquelas pessoas que têm poucos sintomas, ou sintomas leves, como perca do paladar, febre, mas não tão frequente, né? Não tão alta temperaturas, mas tem sim alguns resquícios ali da Covid.
E nós vimos que tem pessoas que vão para aquele caso grave realmente, onde precisa de um cuidado mais direcionado, onde precisa, sim, acionar uma unidade de saúde, muitas vezes ficarem até internados, né? O que devemos fazer se tivermos os sintomas da Covid e quando devemos procurar o atendimento médico? Então, nós vimos aí no primeiro encontro como que a gente pode estar reconhecendo esses sintomas e como procurar esse atendimento médico. Então, primeiro você vai ali, está fazendo monitoramento dos seus sintomas. Então, se você, durante os 14 dias, você precisa ficar isolado, você precisa ter uma rotina diferente e estar ali monitorando os sintomas, se eles vão evoluir para os sintomas mais graves. Somente assim você deve acionar a unidade médica. Nós vimos como o vírus da Covid se espalha. Então, nós vimos que a contaminação por comunidade é a mais rápida e que ganha maior proporção. Então, por isso, nós devemos tomar o cuidado do distanciamento. Então, eu estou fazendo aqui uma retrospectiva para que a gente possa dar continuidade, finalizando esse curso e trazendo para vocês aí algumas formas de vocês estarem trabalhando de uma forma segura, tanto você, profissional, quanto aquele que você vai estar atendendo ou servindo, tá? E aqui eu falo muito no ambiente escolar, porém, é em qualquer ambiente de trabalho, tá? Então, nós vimos aqui alguns diagnósticos da COVID, quando é diagnosticado, quais os procedimentos. Nós vimos também os tipos de diagnósticos, tá? E aí, a gente viu como se proteger, quais as recomendações de prevenção à Covid-19, né? Nós vimos a importância de lavar as mãos, nós vimos que lavar as mãos pode salvar vidas. Nós vimos também os cuidados que nós temos que ter ao tossir ou espirrar, que nós devemos cobrir a boca, o nariz, utilizar o lenço. Nós falamos da importância de tomar cuidado para não tocar os olhos, tocar o nariz, a boca ou a própria máscara que você esteja usando. Por quê? Porque a máscara, ela na parte frontal, é o lugar onde ela canaliza todos os vírus, e então nós não devemos estar ali tocando na máscara, na parte frontal, tá? E aí nós vamos falar mais um pouquinho. Então, nós trouxemos a higienização simples das mãos, nós vimos que não é algo tão rápido, precisa se obedecer alguns requisitos, e ali nós demos 11 exemplos, né, 11 formas da gente estar ali lavando a mão da forma correta, 11 passos, tá? Então, primeiro você vai ali lavar abundantemente, coloca o sabão, esfrega bem a palma das mãos por cima, os dedos, as unhas, os cantinhos, né? Lava o punho, o antebraço. Então, precisa-se tomar todos esses cuidados. Por quê? Porque a nossa mão ela tem várias cavidades, ela tem vários espacinhos que, se nós não tomarmos cuidado na hora de lavar, aquele pedacinho fica livre e o vírus pode estar se alojando ali, tá? Então, nós falamos também sobre quais recomendações seguir ao utilizar a máscara. Nós vimos que a máscara, ela protege até 90% a pessoa que está utilizando. Então, ela praticamente ela é a maior proteção
que nós estamos tendo no momento. Não só eu me protejo, quanto também eu consigo proteger o próximo, tá? Mas para que a máscara funcione, ela precisa ser utilizada da forma correta. Então, o seu uso deve ser individual, tá? Evite tocar na máscara durante o uso, aquilo que eu falei, principalmente na parte frontal. Sempre que tocar, vai lá e higieniza a mão, tá? Porque a parte frontal é onde se localiza a maior parte dos vírus. Se precisar mexer ou ajustar a sua máscara, faça isso pelo elástico, tá? Ou a fitinha que amarra, enfim. Não toque na parte frontal. Retire a máscara pelo elástico e coloque novamente, tá? Evite o uso prolongado da mesma máscara. Então, a cada 2 horas, a orientação é que se troque a cada 2 horas, tá? Se você suou, molhou sua máscara antes desse período, então você já troca ela, tá? A máscara não pode ficar úmida, tá bom? Então, você viu, umedeceu sua máscara, ela já precisa ser trocada. E ao chegar na unidade, né, lave as mãos com água e sabão antes de retirar a máscara, seja na sua casa, seja no seu trabalho. Então, você chegou com a máscara, a primeira coisa que você vai fazer é lavar as mãos. Por quê? Porque senão a gente tem mania de tirar a máscara, aí esquece de lavar a mão e pronto, pega a mão, passa no rosto, não adiantou nada você utilizar a máscara o dia inteiro. Então, muito cuidado, gente. Às vezes nós perguntamos assim, por que que enfermeiros ou médicos, né, estão contraindo a Covid? Então, assim, todos sabem o protocolo de biossegurança, todos. Porém, precisa se tomar, levar a sério. Então, às vezes, por um descuido ou outro, devido à movimentação, né, a rotina do dia, a pessoa ou não lavou a mão na hora certa, ou tocou em algum lugar, ainda mais esses que trabalham nesses ambientes que têm o maior nível de contaminação. Então, acaba se contaminando. Mas uma coisa eu garanto, o própria OMS coloca, se você tomar os cuidados, se você lavar, higienizar sua mão corretamente, se você utilizar a sua máscara da forma correta, utilizar também as medidas de precaução, que é o quê? Deixar o tapete lá com água sanitária na sua casa, na sua unidade, chegou, lava os pés, né? Pisa no tapete, se for preciso trocar de roupa antes de entrar para o ambiente, troca de roupa. Então, nós vamos falar disso mais para frente. Mas é importante o quê? Que se tome cuidado e que se obedeça aos requisitos de biossegurança. E aí, nós vimos quanto tempo o vírus sobrevive em superfície, tá? E aí, nós tomamos aqui o nosso segundo momento do nosso curso. Então, o vírus causador da Covid-19 pode resistir nas superfícies por algumas horas, ou até vários dias. Isso pode variar conforme diferentes condições, por exemplo, o tipo de superfície, a temperatura ou umidade do ambiente. Se você achar que uma superfície pode estar infectada, limpe-a com desinfetante simples, sabão, para matar o vírus e proteger a si e aos outros. Limpe as mãos com um higienizador à base de álcool, ou lave com água e sabão. Evite tocar nos olhos, boca ou nariz. Então, dependendo da superfície, da temperatura e a umidade do ambiente, o vírus ele pode sobreviver mais tempo ou não.
Nós sabemos que os estudos comprovam que o ambiente mais quente, o vírus não suporta altas temperaturas, tá? Então, se ele está ali se ele cai numa superfície que vai esquentar muito, provavelmente esse vírus vai morrer mais rápido. Mas se ele cai num ambiente que uma temperatura está ali, friozinha, tranquila, ele vai sobreviver mais tempo, tá? Por isso que os países com maior queda, né, da temperatura, o vírus se prolongou com mais facilidade do que os países onde a temperatura era ali 30, 35, né? Porque ele não suporta tanto calor. Porém, ele é um vírus muito resistente. Então, nós temos que tomar todo cuidado. Princípios básicos para limpeza e desinfecção durante a pandemia. Então, você, profissional da limpeza, você precisa tomar alguns cuidados. O primeiro cuidado é com você, funcionário, servidor, tá? O que que você precisa? Primeiro, você tem que se autoavaliar. Então, aos funcionários que retornarem de uma área de propagação de Covid-19, devem monitorar os sintomas por 14 dias e medir-se a temperatura 2 vezes ao dia. Então, se você teve contato com alguém contaminado pela Covid, ou esteve em algum ambiente que você acredita que seja contaminado, você precisa tirar esses 14 dias e monitorar os seus sintomas, tá? Se o funcionário tiver sintomas como tosse leve ou febre baixa, ou seja, uma temperatura de 37,3 ou mais, deverá procurar um atendimento médico. Então, se sua febre alcançou aí 37,3, você já precisa procurar um médico, tá? Funcionários também devem ser incentivados a lavarem as mãos regularmente, a manterem pelo menos 1 metro de distância das pessoas. Eu diria que é mais, 1,5 metro, tá? Se você puder. Então, dependendo da sua empresa, dependendo da sua unidade, você não trabalha só, você trabalha com uma equipe. Então, essa equipe, ela precisa sofrer uma modificação, ela precisa ter uma escala de trabalho, a fim de que vocês não estejam o tempo todo juntos, mas estejam obedecendo esse espaço de segurança. A higienização das mãos, água, sabonete, bactericida, papel toalha descartáveis e álcool em gel. Esse aí é o seu kit seguro, tá? Então, toda vez que você higienizar suas mãos, utilize o sabonete. Utilize o papel toalha para secar as mãos. Por que que eu não posso, professora, secar as mãos na toalha de tecido? Porque senão o vírus vai ficar ali. Você precisa descartar qualquer possibilidade desse vírus. Então, o papel toalha, ele é descartável. Você secou a sua mão, pronto, colocou lá no lixo, tá? E fazer uso do álcool em gel. Lembrando que o melhor é água e sabão, tá? Ah, o álcool gel não é bom? É ótimo, tá? Também higieniza sua mão e mata o vírus, porém, também causa problemas à sua pele. Então, o ideal é que utilize água e sabão, tá? O álcool em gel é em último caso. Então, para garantir que os ambientes estejam arejados, com janelas e portas abertas, isso dificulta a proliferação do vírus. O profissional de limpeza, ele sempre deverá certificar-se
os produtos de higiene, como sabonete, papel toalha e outros, são suficientes para atender a necessidade. Para uma limpeza mais eficaz, recomenda-se que comece a limpeza de cima para baixo, do fundo para a porta, do mais limpo para o mais sujo, e em algum sentido. Então, você que trata ali da limpeza ou da vigilância, você precisa olhar o ambiente. Então, a primeira coisa que você vai ver, se tem sabonete disponível para que lave a mão, se tem ou álcool em gel, se tem um papel toalha. Então, você vai monitorar esses produtos que é necessário, tá? E estar repondo sempre que precisar, tanto para vocês funcionários, quanto para as crianças ou a empresa que você trabalha, para os demais, tá? Precisa-se ter esse equipamento para todos. Corrimões, maçanetas, interruptores de luz ou quaisquer objetos ou superfícies compartilhadas devem ser limpos com álcool 70, assim como as mãos após tocarem esses locais. Então, você acabou de lavar sua mão, aí você vai lá, acende o interruptor da luz. Pronto, já era. O que aconteceu? Se ele tiver contaminado, você já contraiu o vírus novamente. Então, precisa ir lá e higienizar as mãos, tá? De preferência, você anda sempre com ou uma luva, ou uma toalhinha, para que você possa estar manuseando essas questões de maçaneta, interruptor, na hora de você abrir, tá bom? É recomendável fazer a higienização de pisos e banheiros no mínimo 2 vezes ao dia, tá? Então, os banheiros e o piso precisa ser limpo 2 vezes. Tem unidades que se organizam em escala, né? Um período da manhã, um período da tarde, cada um limpa no seu período, tá? Mas é ideal que mesmo no período da manhã se limpe mais de uma vez. Sempre, aliás, que for utilizado algum ambiente. Então, foi lá, utilizou o ambiente da sala de aula, acabou a aula, já vai lá e higieniza o espaço. Os panos de limpeza devem ser higienizados diariamente, ficar de molho lá na água sanitária, de preferência, você deixa lá os seus panos de molho. Todos os equipamentos deverão ser limpos a cada término da jornada de trabalho. Então, você utilizou lá seu balde, sua vassoura, sua toalhinha, seu sabão, né? Enfim, tudo que você for utilizar para realizar o seu trabalho, ele precisa ser higienizado assim que você acabar, tá? Sempre sinalizar os corredores, deixando um lado livre para o trânsito de pessoas, enquanto se procede a limpeza do outro lado. Utilizar placas sinalizadoras e manter os materiais organizados, tá? A fim de evitar esse acidente. Então, você vai lá limpar uma parte de uma escada. Então, de um lado, você já identifica que a pessoa não pode passar, e aí você limpa todo aquele lado. Depois, você troca de lado, sempre deixando um espaço para que as pessoas possam locomover, né? A limpeza e desinfecção das superfícies das salas de aula e demais espaços da escola, como classe, cadeiras, mesas, aparelhos, bebedouro, equipamento de educação física, deve ser feito após o uso. Preconiza-se a limpeza com detergente neutro, seguida de desinfecção, álcool 70%, ou hipoclorito, gente, de sódio, tá? Que é aquela substânciazinha que você consegue você pode conseguir aquelas unidades de saúde, você pode solicitar lá, ou você pode estar comprando
o hipoclorito, tá? Ele é bem tranquilo. E também ele dá menos alergia, tá? Do que a água sanitária. Algumas pessoas têm alergia a manusear água sanitária, né? Mexer com a água sanitária. Então, o hipoclorito, ele também tem a mesma ação bactericida e ele já não agride tanto a pele ou de ordem respiratória, seja qual for a alergia, né? Equipamentos de consumo de água, de contato direto da boca, com torneiras e bebedouros também não são recomendados. Deve ser dentro do possível. O ideal é que cada pessoa leve a sua garrafinha de água e beba a sua água. Por quê? Porque o bebedouro, ele é público, né? Todo mundo vai lá beber. Tem uns que têm cuidado, tem outros que não, acabam encostando a boca. Então, precisa se evitar, tá? Esse tipo de instrumento para estar utilizando para beber água. Então, o ideal é que cada um se leve a sua garrafinha de água. Ok? Os materiais, né, devem estar sempre limpos e devem seguir orientações. Para quê? Para manter o ambiente arejado. Então, você vai limpar uma sala de aula. Primeira coisa que você precisa fazer é arejar o ambiente. Então, você vai lá, você vai abrir a janela, tá bom? Deixar o máximo de aberto. Professora, posso ligar o ventilador? Muito cuidado. Lembra que a gente falou na aula passada que o vírus ele é muito leve e ele demora horas para cair na superfície. Então, quando tem uma corrente de vento, esse vírus ele pode ser levado de um lado para o outro, né? Então, quando você liga o ventilador ele levanta essa corrente de vento e aí você pode acabar espalhando mais a Covid do que se protegendo. Então, o ideal é que você abra somente a janela para que entre, né, um pouco de vento, mas bem pouco mesmo, e mais que tenha uma melhor circulação do ar, tá? Portas e janelas abertas, evitar atividades que envolvam grandes aglomeração. Então, nada de trabalhar ali em dupla, em trio. Vamos nós três, que três limpando é mais fácil, não é assim? Eu limpo o ventilador, você limpa as mesas, eu limpo o chão. Não, gente? Neste momento, não. Então, se tem a escala, você vai lá, você precisa dar conta, né, de limpar ali sua parte sozinho. Por quê? Para evitar o contato com outra pessoa. O que utilizar para fazer a limpeza do local? Então, nós vamos entender um pouquinho sobre cada produto que estão mais sendo utilizado atualmente, e como desinfetante ou bactericidas, tá? Então, o que é o álcool 70, né? O nome científico dele é o etílico ou isopropílico, tá? Ele age por meio da desnaturação das proteínas que compõem a parede celular dos micro-organismos. Então, o álcool 70, ele é 70, esse aí é o tempo, né? É o tempo que esse álcool ele leva para dissolver, né, para evaporar em determinado ambiente. Então, o 70 ele é o mais demorado, tá? Por isso que ele é utilizado, porque como eu disse, o vírus ele demora para cair. E quando esse vírus está caindo, está descendo, até ele chegar na sua, por exemplo, se ele for cair na sua mão, o álcool ainda está lá para fazer essa desinfectação, tá?
Agora, se você usar um álcool comum, um álcool 50, 54, um álcool líquido, o que, que acontece? Você passou na mão, evaporou. Então, quando o vírus cair, a sua mão já vai ter evaporado, já vai sair a sua proteção, tá? E o álcool em gel, ele tem várias espessuras, né? Tem uns que é mais líquido, tem outros que não, que é bem o gel, bem creme, né? Então, você, de preferência, utiliza aqueles que tenham hidratantes. Para quê? Para que ele não agrida totalmente a sua pele, tá? Você vai sentir a diferença quando você usa um álcool 70 comum e quando você usa um álcool 70 com hidratante. A sua pele, ela te agradece, né? Então, qual que é a desvantagem de utilizar o álcool 70? Ele é inflamável, altamente inflamável. A chama dele é transparente, tá? Você não consegue ver a chama do álcool 70. Não é igual os outros que você consegue ver ali a chama acesa, enfim. Do álcool 70 você não vê, por isso perigoso causar muito acidente. É volátil, pacifica, acrílico, né? Resseca plásticos e borracha. Então, tem gente que vai lá e fala: ah, não, vou limpar aqui com álcool 70. Mas o que, que ele vai fazer? Ele vai ressecar, vai estragar, tá? Aquele material. Então, tem que tomar cuidado. E provoca aqui o ressecamento da pele. O hipoclorito de sódio é um líquido ou tem ele líquido ou em pó. Possui uma ação rápida e baixo custo. Então, ele é bem baratinho, ele é bem em conta e ele tem a mesma proporção de cuidado de desinfecção, tá? Do que o álcool 70 tem, que a água sanitária tem. Então, ele acaba sendo mais em conta. Qual que é a desvantagem dele? Ele é instável, né? É afetado pela luz solar. Temperatura de 25 graus Celsius e pH ácido. Então, precisa se tomar cuidado. Corrosivo para metais. Então, colocou no metal, ele vai corroer todo o metal. Ele tem um odor meio desagradável, ele não cheira tão bem. Pode causar irritabilidade nos olhos. Então, para as pessoas que são altamente alérgicas, precisam se tomar cuidado, tá? O quaternário de amônio, diferente de gerações, sua atividade geminicida depende da formulação, tempo de exposição e pH. Geralmente vem associado a detergentes, tá? Então, esse aqui, ele é muito utilizado para limpar os ambientes da saúde, tá? Então, ele é muito utilizado para limpar as salas de cirurgia, onde tem muitos pacientes contaminados. Então, esse daí ele é mais utilizado. Para você higienizar seu carro também, utiliza mais o quaternário de amônio, tá? Então, esses são os produtos mais utilizados. Faltou aqui só a água sanitária, né? Que também está sendo muito, muito utilizado para limpezas. Então, é preciso evitar atividades que envolvam grande aglomeração, como eu disse. Nada de juntar de 3 para terminar mais rápido. Não, infelizmente é um tempo que você tem que ter aquele processo para esperar um pouco mais, nem que você demore um tempo maior para fazer a higienização daquele ambiente, porém você faz de uma forma segura, tanto para você quanto para os demais, tá? Durante o período de circulação dos agentes causadores de síndrome gripais, como o novo coronavírus. Então, manter a atenção para indivíduos, docentes, discentes e demais profissionais que apresentem febre, sintoma respiratório, tosse, coriza e etc.
orientar, procurar por atendimento em serviço de saúde, conforme recomendação médica. Então, você que é da limpeza, você que é vigilante, você precisa tomar cuidado, prestar atenção se você identifica alguma pessoa com sintomas. Então, se você identificou seja uma criança, enfim, uma pessoa está com os sintomas, você procura os responsáveis para para que essa pessoa possa estar retornando à sua residência, tá? Não pode, gente, em hipótese alguma, trabalhar com sintomas da Covid. Ah, professora, mas é bem leve, eu estou sentindo, só estou sentindo só uma febrezinha. Não, tá? Então, procure ficar em casa e monitorar, se isole os 14 dias e monitore os seus sintomas. Mas não coloque você nem ninguém em risco. E aí, nós vamos ver aqui quais produtos eu posso utilizar em cada superfície. Então, esse quadro ele é bem bacana para você aí que trabalha com a limpeza, para que você entenda qual é o produto correto que vai eliminar aquele vírus, tá? Então, ali eu tenho a área, o produto e o método, tá? Então, o piso. Para me limpar e higienizar o piso, eu vou usar detergente desinfetante, tá? É o suficiente. Como que eu vou fazer isso? Qual que é o método? Esfregação manual. Então, você pode esfregar, né? Se você quiser manual, ou você pode utilizar ali aquela enceradeira, enfim. Se você tiver ali algum equipamento que você limpa o piso, tranquilo. Agora, utilize esses produtos, ok? O ralo. O ralo, ele deve utilizar água sanitária, tá? Por quê? Porque a água sanitária é altamente bactericida, tá? Então, no ralo ficam muitas bactérias, então precisa cuidar. De que forma? Escovação, tá? Então, você vai lá, faz a escovação, a limpeza no ralo. Porta. Porta você pode usar somente o detergente, de preferência o detergente neutro, tá? Como que você vai limpar? Você pode usar a fibra branca, que é aquela toalhinha bem macia, né? Aquele tecido, ou você pode usar o seu pano mesmo e fazer a higienização dessa porta, tá? As maçanetas também, você pode usar desinfetante e você também pode utilizar a fibra branca e o paninho para estar limpando as maçanetas. O espelho. O espelho você deve utilizar detergente, tá? E o sistema de limpeza de vidro local. Então, o espelho ele é bem delicado, você tem que tomar todo cuidado ali na hora de executar a limpeza. Bancada. Detergente e desinfetantes, tá? Então, utilize a fibra branca e o pano para estar limpando as bancadas. Vaso sanitário, você vai estar usando detergente, desinfetante e desodorizante, né? Para trazer ali um aroma agradável. Então, utilize bastante detergente e desinfetante, tá? Porque o vaso sanitário ele também é ponto ali de contaminação. A lixeira. A lixeira, você deve utilizar detergente e desinfetante. Utilize também o seu paninho ou a fibra branca, tá? Os dispenser, detergente, fibra branca e pano. Então, você tem lá na sua dispensa, você vai lá e utiliza esse produto, tá? Esses aqui são eficazes para eliminar o vírus. Ok? Inicie a limpeza da área menos suja para mais suja.
fazer a varredura úmida através de sistema de microfibra, vaporizador e utilização de químicos específicos regulamentados pela Anvisa, tá? Iniciar o processo de limpeza e desinfecção pelas paredes, vidros, superfícies, objetos e, por último, o piso. Então, o que você vai fazer? Lembra que a gente falou? Você vai limpar do alto para o baixo, né? Ok? Então, quando você estiver limpando, comece pelas paredes. Comece a limpar as paredes, depois os vidros. Por último, você vai limpar o chão. Utilizar cabos telescópios para se manter distância de áreas de manuseio e contornar mobiliários físicos, tá? Então, você vai olhar ali como que você vai estar limpando e organizando o seu mobiliário, tá? Deixando a distância correta. Então, você limpou a sala de aula, um exemplo, higienizou tudo, cadeira, mesa, enfim. Você vai organizar esse ambiente de forma a deixar essa distância que é solicitada. De modo geral, os processos devem seguir as etapas de acordo com as áreas serem higienizadas. Então, limpeza seca, limpeza úmida e limpeza molhada. Então, nós vamos falar um pouquinho delas. Preparar o balde com produto químico, primeiro passo, tá? Segundo, separar os panos secos e com a solução dentro de um pulverizador. Pulverizar no pano de microfibra, se tratando de parede mobiliário. Então, você prepara todo o produto, coloca lá no pulverizador e a hora que você for limpando, você vai pulverizando e fazendo a limpeza, tá? 3. Recolher o lixo e iniciar a limpeza. E descontaminação de tetos, paredes, janelas, portas e, por último, piso. Então, você começa ali a sua limpeza, recolhe todo o lixo que tiver, e aí você começa, né, a vir limpando primeiro o teto que está acima, depois as paredes, janela e, por último, o piso, tá? Porque não adianta fazer o contrário. Limpar e descontaminar o dispenser de descartáveis, como suportes de papel, álcool e etc, tá? Então, você tem lá o suporte onde você coloca o papel. Se ele for descartável, você já joga fora, né? Se não, você precisa higienizar. Limpar e descontaminar mobiliários e objeto que esteja na superfície ao alcance das mãos, tá? Então, tudo aquilo que está ao alcance das mãos precisa ser higienizado, tá? Eu até falei no outro curso que foi dado sobre a questão da garrafa térmica, né? Que todo mundo vai lá e quer tomar cafezinho, vai lá, toca na garrafa. Então, o pessoal da limpeza, que trabalha com a limpeza, tem que ir lá, ou da cozinha, enfim, e higienizar essa garrafa várias vezes, tá? Porque, geralmente, várias vezes as pessoas vão lá e procuram para tomar o café. A limpeza e desinfecção de áreas com resíduos sólidos deve começar com a remoção com pá, seguida de utilização de pano de microfibra, embebido em solução química, desinfetante ou sistema wipes, tá? Então, precisa ali, o pano tem que estar bem, com bastante álcool, então com água sanitária, para que você possa fazer a limpeza. Medidas a serem adotadas nos refeitórios. Então, a hora que você estiver ali fazendo a limpeza dos refeitórios ou a vigilância, você precisa ter ali disponível uma pia para lavagem de mãos com sabonete líquido inodoro,
toalhas de papel descartáveis e lixeiras dotadas de tampa com acionamento sem contato manual. Então, de preferência, as lixeiras, aquelas que a gente consegue acionar com o pé, né? Todos os funcionários devem ser orientados a realizar a higienização das mãos e antebraços, principalmente ao entrarem no refeitório, tá? Então, vocês aí que estão lá tratando da limpeza, fiquem de olho. Chegou alguém para o refeitório, alguma criança, alguma turma, primeira coisa que você tem que observar é se eles vão estar fazendo a higienização, tá? Para depois eles sentarem no refeitório. Nós até orientamos que, se for uma unidade de ensino, uma escola, o alimento deve ser levado até a sala de aula, para evitar fila, né? Evitar aglomeração, porque se for criança, criança quer sentar colado com outro, né? Para comer, enfim. Então, precisa tomar esse cuidado da distância mesmo. Então, durante a permanência no refeitório, todos devem evitar rir, conversar, manusear o telefone celular ou tocar no rosto, nariz, olhos e boca. Então, está se alimentando, procure manter as mãos quietinhas ali, né? Só se alimentando mesmo. Por quê? Porque é o momento que você está sem a máscara, é o momento que a sua proteção ali, ela fica a deriva, né? Então, você tem que tomar o cuidado nesse momento. Fazer higienização, tá? Antes do alimento, depois, e todas as vezes que utilizar o banheiro. Não é permitido compartilhar objetos durante a permanência no refeitório, tá? Então, você observou lá que tem alguém utilizando, por exemplo, copo, o mesmo copo, pegando na jarra, enfim, não é permitido, tá? Não é permitido dispensa de temperos ou condimento, por quê? Se a gente colocar o saleiro em cima da mesa, toda hora um quer ir lá e pegar o sal, né? Enfim, isso é só um exemplo. Então, evitar que no refeitório tenha essas coisas. Deve haver funcionários específicos para servir, tá? Então, você observa lá. Geralmente, o que acontece? Por que eu coloquei isso aqui? Porque muitas vezes a equipe da cozinha, ela é bem articulada com a equipe que faz a limpeza. Então, eles dividem o trabalho. Os da cozinha fazem, os da limpeza ajudam a servir. Muitos lugares é assim. Então, se você vai servir, tome muito cuidado, tá? Com os utensílios que vai ser utilizado. Procurar sempre higienizar. Tá? E aí nós já estamos finalizando o curso. Quero falar um pouquinho específico aos vigilantes, né? Tem um papel primordial nesse processo de retomada às atividades escolares, porque vocês estão diretamente ali, muitas vezes, na portaria, são vocês que vão identificar as primeiras pessoas que entrarem, se elas vão estar com alguns sintomas, né? Então, algumas empresas, elas estão organizando o seu kit de biossegurança, que é o quê? Primeiro, o tapete úmido, é um tapete umidificado, onde você coloca ali água com a água sanitária, a pessoa chega, pisa no tapete, higieniza os pés, aí ela vai para a segunda etapa, que é a medição da temperatura, então tem os termômetros, né? E depois essa pessoa vai para a higienização, que é a utilização do álcool em gel ou da água e sabão, tá? Se for uma criança, o mesmo processo. Lembrando que você que é funcionário da limpeza, você precisa ter mais de uma máscara, tá? Por quê? Porque você vai fazer um trabalho mais forçado, de repente, você soa, você umidifica, precisa trocar a máscara, tá, gente?
Isso é muito sério. As roupas, de preferência, você deve levar duas peças de roupa. Por quê? Você vem de casa com uma roupa, chegou na sua unidade, você troca pelo uniforme, trabalha com aquele uniforme. A hora que você for embora, retira aquele uniforme, coloca na sacola separado e veste a sua roupa, tá? Por que isso, professora? Porque, infelizmente, vocês estão em um ambiente público. Então, vocês podem estar ali levando o vírus para a sua casa, para onde você for depois. Então, precisa estar tomando esse cuidado, ok? E antes da gente finalizar o curso, já estamos aí, né, chegando no nosso tempo, finalizando, eu quero colocar um vídeo para que vocês vejam como é importante a gente tomar distância, como é importante nós termos esse olhar de diagnóstico, né? Quando a gente olhar para uma pessoa, ver que ela está ali apresentando os sintomas, a gente conversar com essa pessoa para que ela se cuide, procure uma unidade médica, procure seus familiares e até mesmo faça o seu isolamento, né? Então, o contágio, ele é muito sério, tá? Então, uma pessoa pode contaminar 3, que vira 6, 9, enfim. E esse vídeo, ele fala justamente disso, tá? Então, eu quero aqui, vou interromper o meu compartilhamento, nós vamos retomar, e eu vou abrir o vídeo aqui para a gente compartilhar, tá? Só um instante. Não, talvez o áudio não apareça, mas não tem problema, tá? O João foi diagnosticado com Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa. Como se espalha o coronavírus? O João foi diagnosticado com Covid-19. Tem 35 anos e trabalha numa empresa informática. Regressou de uma viagem recente a Madrid que tinha ido visitar um amigo. Começou a tossir 3 dias depois do regresso e ficou com febre ao 6º dia. Ligou para a Saúde 24, foi aconselhado a permanecer em casa e evitar o contacto com outras pessoas enquanto aguardava novas instruções. Foram acionados os mecanismos para levar o João ao hospital. O INEM foi buscá-lo. Fez o teste e 5 horas depois confirmou-se: era um doente com Covid-19. Nos 6 dias que tinham decorrido desde que regressou de Madrid, não teve sintomas acentuados. Mas tinha já infectado 3 pessoas e dado origem a vários outros casos de transmissão secundária. Tentou rebobinar o seu percurso nessa semana. Regressou uma terça-feira e foi trabalhar quarta, quinta e sexta. Foi sempre de autocarro. No emprego, sentou-se ao lado de 2 colegas, com cerca de 1 metro de distância entre cada computador. Vários colegas já tinham começado a aplicar gel desinfetante nas mãos com frequência. João começou por fazer piadas com os novos cuidados que se multiplicavam à sua volta. Depois, foi lentamente começando a fazer o mesmo. Almoçou com colegas do trabalho 3 vezes. Foi ao cabeleireiro. Foi 2 vezes ao supermercado. Foi 1 vez ao ginásio. Esteve numa esplanada com amigos. Esteve num jantar de aniversário no sábado. E foi a uma discoteca em seguida. Almoçou com os pais no domingo. Começou a tossir na sexta à noite.
Tinha espirrado algumas vezes nos dias anteriores. Teve um resultado positivo ao teste na segunda-feira à noite. Passou o vírus a um amigo com quem saiu na discoteca, que por sua vez contagiou a mulher e mais 2 amigos. Contagiou a mãe, que transmitiu o vírus ao pai e ao avô do João. Contagiou também uma pessoa no autocarro, que por sua vez contagiou 2 colegas de trabalho e um familiar. Os casos que podem tornar-se mais graves são o do avô, que tem 86 anos, e a mulher do amigo, que tem diabetes. A mãe também é um caso que recomenda especiais cuidados porque tem mais de 60 anos e problemas respiratórios. Assim que foi identificado como caso positivo, delegados de saúde pública da Direção-Geral da Saúde começaram a traçar a possível cadeia de transmissão. A família ficou imediatamente em vigilância. Uma semana depois do teste positivo do João, começaram a ter sintomas. Na verdade, a Direção-Geral da Saúde só conseguiu traçar uma cadeia direta com os contactos identificados pelo João. Não havia qualquer relação ou registro de proximidade com a pessoa infectada no autocarro, que iniciou outra cadeia de transmissão. No momento em que o contágio passa a ser comunitário, torna-se cada vez mais difícil reconstituir as cadeias de transmissão e o vírus ganha vantagem. Ok, então nós vimos aí a propagação desse vírus, nós vimos a importância de tomar todos os cuidados, toda a prevenção, utilizar a máscara, evitar o contato físico, né, com as pessoas, e, infelizmente, nós vimos ali como que uma pessoa passa o vírus para outra, e aí outras contaminam as outras, e aí vai ganhando uma grande proporção. Então, se todos nós, né, tomarmos o cuidado, tomamos as prevenções corretas, tudo correrá bem, tá bom? Então, você que é profissional da limpeza, você que é profissional da vigilância, ou demais profissionais interessados, agora você já sabe as medidas corretas, agora você já tem ali o seu protocolo de biossegurança para que você possa trabalhar de uma forma segura, não só você, mas também aquele que está próximo, ok? Muito obrigada, espero que você tenha gostado do curso e até a próxima vez. Obrigada.